alunos do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula interdisciplinar da área de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Isabela, professora de Biologia. Esta é uma aula sobre metabolismo energético e por isso eu estou aqui como convidada a professora Priscila Miranda. Seja bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Priscila Miranda, sou formada em Educação Física desde 2011. Trabalho atualmente com personal trainer. E ela vai dar contribuições valiosas aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse universo da atividade física e ligado, relacionando com as teorias aqui da biologia, com os processos do metabolismo energético. Bom, a gente está aqui no nosso terceiro bimestre de aulas, já tivemos 2 aulas sobre fisiologia celular, hoje estamos tendo 2 aulas sobre metabolismo energético e ainda teremos mais aulas sobre divisão celular, tá? E o que a gente vai fazer nessa aula de hoje? Então nós vamos analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os limitantes a ela, tanto na Terra quanto em outros planetas, com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês já pararam para pensar qual que é a diferença entre o metabolismo aeróbico e anaeróbico? Eu coloquei aqui uma imagem para a gente poder analisar, tá? Então a gente tem aqui um atleta, Esse atleta ele está se preparando, e provavelmente no meio já de um exercício, de corrida, tá? E esse atleta ele faz o exercício de explosão, certo? O que você acha que esse atleta está fazendo? Você acha que ele está fazendo uma atividade física aeróbica ou anaeróbica? Já parou para pensar? Bom, primeiramente a gente precisa entender que o nosso organismo precisa de energia e que ela é extraída dos nutrientes que ingerimos e é transferida para uma moeda chamada ATP. O ATP é uma moedinha, é uma molécula que fica armazenada dentro das nossas células e entre as ligações que acontecem nos grupos que a gente chama de fosfato, existe energia. Quando as nossas células vão realizar as suas atividades, o seu metabolismo, uma parte desse ATP é mobilizada para a gente conseguir fazer as nossas atividades e promover a manutenção da vida. Tem aqui um esquema para a gente poder entender exatamente como é que isso acontece. Deixa eu pegar aqui a minha caneta para a gente poder conversar sobre isto. Olha só. Desse lado de cá, a gente tem ADP mais fosfato inorgânico. ADP significa adenosina difosfato, tá? Quando a gente realiza o metabolismo aeróbico e anaeróbico, a gente libera uma certa quantidade de energia que a gente usa para poder construir o ATP, que é constituído pela união do ADP e do fosfato inorgânico. E o que a gente faz com esse ATP? Quando a gente precisa de mobilizar esse ATP para produzir calor, por exemplo, para estudar e para fazer atividades físicas, a gente converte esse ATP em ADP e fosfato, retirando dessa molécula de novo a energia para a gente fazer todas essas atividades aqui representadas nesse slide. Você já parou para pensar que até dormindo você gasta energia? Pois é, até dormindo a gente precisa desse processo acontecendo para que a manutenção da vida aconteça. Bom, dito isto, vamos passar aqui para o próximo slide e já pedir uma contribuição aqui para a professora Priscila sobre essas 3 atividades físicas aqui. A dança, a caminhada e pular corda. O que caracteriza essas atividades físicas e de onde vem a energia ou o ATP que a gente usa para poder praticá-las? Bom,
Todas essas atividades, né, tanto a dança, a caminhada, pular corda, elas são predominantemente aeróbicas, né, utilizam do metabolismo aeróbico, onde a gente vai ter uma maior duração, que acaba acontecendo, né, o aumento da frequência, e a gente vai ter uma absorção maior, né, de oxigênio, que vai ser utilizado para fazer toda a respiração celular, onde a gente vai prolongar esse gasto aí do ATP. Esse aumento da frequência cardíaca e a respiratória, né? Então, o aumento da frequência cardíaca e respiratória indicam para a gente que a atividade física ela é predominantemente aeróbica? Não só isso, né? Na verdade, vai ser a questão da duração, a intensidade e a duração da atividade física, do exercício físico, tá? É que vai condizer qual vai ser a predominância do metabolismo, né, da via energética utilizada. E qual que é o resultado desse tipo de atividade física para o corpo, para o organismo? Qual que é o benefício, qual que é a importância em termos de saúde mesmo, em termos de forma como o nosso corpo funciona? A gente tem, né, vários atributos aí relacionados à atividade física, né? Um deles, né, é a questão da cardiovascular, respiratório, todas essas melhoras a gente tem, diminuição de pressão arterial, não é uma melhor qualidade de vida, no geral, vamos dizer assim. É interessante. E quando a gente associa isso ainda, né, a uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, né, com alimentos variados e de origem natural, a gente consegue manter, né, uma vida saudável, né, sendo o oposto aí do sedentarismo e da má alimentação. Se vocês puxarem pela memória, quem está me assistindo aí, observando as aulas anteriores, a gente teve já, né, uma aula especial aqui com outro convidado, que foi o professor Leonardo, que falou um pouco para a gente sobre essa questão da nutrição, né, e da importância da gente se alimentar bem e visando, né, a nossa saúde e nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Bom, então as atividades físicas aeróbicas, em resumo, elas consomem gás oxigênio, e a gente tem um nome do processo que é respiração celular aeróbica. Deixa eu aumentar aqui a espessura da minha caneta para vocês enxergarem melhor, né? Então, esse processo de respiração celular aeróbico é exatamente a principal via metabólica ativada nessas atividades físicas aeróbicas. E uma coisa importante aqui que a gente tem aprendido, né, sobre as organelas citoplasmáticas, essa atividade aeróbica, ela é dependente das mitocôndrias. Vamos relembrar quem são as mitocôndrias? Né? Então, as mitocôndrias, deixa eu trocar aqui para a gente fazer um desenho. As mitocôndrias são organelas membranosas, presentes no citoplasma das nossas células. Elas apresentam uma membrana externa, uma membrana interna e uma região que é chamada de matriz mitocondrial, né? As mitocôndrias têm como função principal exatamente a produção do ATP, né? Aliás, o maior rendimento energético que o nosso corpo consegue obter é exatamente por meio de mecanismos de reações químicas que as mitocôndrias realizam, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide um resumo, né, geral sobre esses processos e como que a mitocôndria contribui para que isso tudo aconteça. Então vamos lá, eu vou voltar com a caneta que eu acho que é mais fácil da gente mostrar, que eu vou explorar bastante isso daqui. Então vamos lá, a primeira etapa da respiração aeróbica é a glicólise, né? Glicólise, olha esse nome, né? Lise significa quebra, né? Então, glicólise é a quebra da glicose. O que é glicose, Priscila? Substrato, né, que a gente já ingere vindo do carboidrato ou a própria glicose de outras formas. Né? Também, né? Então, a glicose, ela vem, né, gente, para nos fornecer essa energia. Aliás,
entre os átomos que formam a glicose, né, os átomos de carbono, a gente tem ligações muito energéticas, né? E quando a gente quebra a glicose para formar o piruvato, a gente já libera uma certa quantidade de ATP, né, de energia para construir esse ATP. Bom, observem que a glicólise é uma etapa que acontece fora da mitocôndria, tá? É uma etapa citoplasmática do processo de respiração aeróbica. O piruvato é o substrato que vai entrar para a matriz mitocondrial, como a gente já está observando aqui, para uma segunda etapa ser iniciada, que é chamada de ciclo do ácido cítrico. Por que é ciclo do ácido cítrico? Exatamente porque são uma série de reações, ou melhor dizendo, é uma série de reações químicas que acontecem em cadeia, tá? E que fecham um ciclo, tá? E aí, uma das coisas que a gente tem de característica é a formação também de ATP, e tem uma outra coisa que é formada aqui, que é o CO2, o gás carbônico, né? Quando a gente tem um aumento da frequência cardiovascular, como a Priscila já explicou, na atividade física aeróbica, a gente inspira mais oxigênio e expira mais o gás carbônico, né? Bom, então essa é a segunda etapa da respiração aeróbica, tá? E a gente tem uma terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa, que é também chamada de cadeia transportadora de elétrons ou simplesmente cadeia de transporte de elétrons. E é nessa etapa que a gente tem a maior produção de ATP de todas as três, tá? Existem algumas substâncias químicas que são liberadas das etapas anteriores, chamadas de NAD e de FADH2, que vão transportar elétrons para a crista das mitocôndrias, tá? E a maior parte do ATP que é produzido em todo esse processo, ele vai ser proveniente exatamente desta terceira etapa aqui, né? E aí a gente tem aquela famosa equação geral, né, da respiração celular aeróbica. Então, a equação geral, C6H12O6, que é a glicose, gás oxigênio, que também é reagente desse processo, vai resultar na produção de CO2 e de água. Agora, uma pergunta que sempre fica, né? Qual que é a função desse oxigênio aqui, né? Todo mundo já ouviu falar que precisa respirar para viver, né? Quando a gente está lá no quinto ano, a gente aprende isso, né? Sim, precisa respirar para viver, mas qual é exatamente a função desse oxigênio, né? Então, o oxigênio, olha que interessante, ele é utilizado exatamente na terceira etapa da via do metabolismo aeróbico, tá? Da respiração aeróbica, né? Ele é um aceptor final de elétrons e de hidrogênios e vai ajudar na composição da molécula, né, da água, que é resultante de todo esse processo. Ok? Complexo, Pri? Não. Não, né? Vamos lá, então. Vamos continuar aqui para a gente passar para para o próximo tipo, né, de atividade física que a gente tem, que é a musculação. O que caracteriza essa atividade física, Pri? Predominantemente anaeróbica, um outro tipo de metabolismo, né? Uma via energética utilizada, predominante vai ser a anaeróbica. É curta duração, mais intensa, onde a predominância vai ser a via glicolítica. Somente a primeira fase, então, Primeira né? fase. Legal isso. Olha só, aquela primeira fase que eu mostrei na imagem anterior, eu vou mostrá-la novamente. Ela acontece tanto quando a gente faz as atividades como pular corda, né, dança, Sim. Mas ela também acontece aqui nessa etapa. Quais são os benefícios dessa musculação? A gente tem o fortalecimento muscular, né, ganho de massa muscular, trabalho também cardiovascular também, que lembra que a atividade aeróbica
ela depende da duração, depende, né, da intensidade, então também pode ocorrer, né, a longo prazo, se a gente não consegue manter por muito tempo, mas tem como a gente manipular as variáveis, né, e começa a transferir, né, como não é no dia a dia nosso, não tem a predominância, qualquer atividade que a gente for fazer, a gente trabalha com as duas vias energéticas. A musculação em si, a gente já começa já com a anaeróbica. E aí, quando a gente associa essas duas atividades físicas, a gente pode considerar, claro que de modo, pensando no indivíduo que não é atleta, né, como é que a gente fala? Os réis mortais, né? Pessoas normais, meros né? Mortais, meros mortais. Meros mortais. Então, a gente enfim, que não é atleta e tal, se a gente pratica essas atividades físicas alternadamente, por exemplo, ao longo de uma semana, a gente pode considerar que esse corpo vai ficar saudável? Sim, sim. A gente mantendo uma atividade física, né? Aí a constância, né? Mantendo constante. E a alimentação adequada, a gente mantém corpo saudável, que é o importante hoje em dia, né? É o principal. É o principal. Agora, interessante aqui, nos GIFs anteriores, né, os bichinhos estavam lá fazendo a pula-corda, a corrida, né, a dança, e aqui ele dá uma falha, né? Que é isso, né? Por que existe um limite na musculação? Na verdade, é a questão da via energética mesmo, né? Quando a gente tem esse processo anaeróbico, né? Vai chegar um ponto aí que pode ocasionar fadiga pelo processo da via metabólica, né? Então, pode acontecer essa fadiga, mas a gente tem mecanismo, né? O nosso organismo já é preparado para isso, para que não ocorra. Então, ele vai dar um jeitinho de não ocorrer essa fadiga. Total, né? Interessante. Então, em resumo, né? As atividades físicas anaeróbicas, elas ocorrem sem que haja consumo de gás oxigênio. E a gente tem um processo que as nossas células fazem, que é o processo fermentativo ou simplesmente fermentação. E o interessante é que ocorre exclusivamente no citoplasma, ou seja, não é dependente das mitocôndrias. Vamos comigo aqui para a gente poder entender um pouco mais sobre como que isso acontece. Então, a gente tem aqui em cima a glicose. Vamos para a canetinha, porque daí fica mais fácil de eu apontar o que a gente precisa aqui. Então, a gente tem aqui a glicose, que é o nosso combustível, né? Assim como a gente explorou lá na respiração aeróbica, ela também vai ser o substrato que vai, por via glicolítica, né? Por via glicólise, que é aquela primeira etapa, gerar o piruvato. Observem que isso tudo acontece no citoplasma. E aí, na ausência de gás oxigênio, veja só, a gente produz o ácido lático, que também a gente chama de lactato, né, que é o seu acúmulo, né, inclusive é que vai caracterizar principalmente essa fadiga, né, Pri? A gente observa nessa mesma imagem a outra via, tá, gente? Então, a gente tem aqui a via que eu explorei no slide anterior da respiração celular aeróbica. Observamos aqui o ciclo do ácido cítrico, né? E vem depois a cadeia de transporte de elétrons, mas na respiração anaeróbica, na ausência de gás oxigênio, a gente tem a produção desse lactato que acontece dentro do citoplasma das células para manutenção das atividades físicas, né? E aqui não há, né, um aumento significativo da frequência cardiovascular, né, Pri? Não. Aí, na verdade, vai depender da intensidade da duração. Então, como é questão de segundos, né? Então, não dá tempo de ter essa oxigenação, essa frequência elevada e a oxigenação. Então, por isso que a gente utiliza de um meio sem o oxigênio. Para a manutenção da atividade. Interessante. Legal. Existem, tá, pessoas, outras formas de fermentação. Pessoas foi ótimo, né? Pessoal, né, que é a fermentação alcoólica, por exemplo, que os fungos fazem e que a gente usa para poder, por exemplo, fazer a massa do pão crescer, né? Fermentação alcoólica resulta na produção do etanol, né, diferente do lactato, então um produto diferente. Além do etanol, também tem a produção do gás carbônico, que é justamente o que faz a massa do pão crescer. Tá? E a gente também produz bebidas alcoólicas, tá? A partir dessa fermentação alcoólica. Então, é muito útil para a gente na indústria alimentícia e também, enfim, para fazer
né, nas padarias, né, muito utilizado para fazer o pão crescer, tá? O que a gente aprendeu na aula de hoje, então? Então, a gente aprendeu sobre as diferenças entre a prática, né, de atividade física aeróbica e anaeróbica, aprendemos sobre o que é o ATP e descrevi para vocês sobre os processos de respiração celular aeróbica e a fermentação. E fica o convite aí para você que está aí nesse sedentarismo, começar a movimentar o seu corpo para você buscar sempre mais saúde, tá? Eu agradeço muito a Priscila, muito obrigada pela sua participação. Isabela, obrigada, pessoal. E, bom, eu espero vocês na nossa próxima aula. A gente vai continuar falando aqui de metabolismo energético, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.